Money Report conversa agora com Oscar Kedor, CEO da Mobility, plataforma de reservas para alocação internacional de veículos. Oscar, tudo bem? Como vai? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Meu caro, queria entender, saber como está se desenvolvendo a empresa e queria, minha curiosidade é saber assim, a tendência de trocar o carro próprio por um veículo alugado vai se manter e crescer após a pandemia? Isso é uma tendência de geração? O que está acontecendo? Bom, a gente está no meio de uma turbulência muito grande, não só no mercado mundial, né, sendo afetado pelo Covid, e o Covid tem sido um disruptor de uma série de segmentos, e não é diferente na alocação de veículos. Na realidade, a Mobility se especializou em aluguel de carros no Brasil e no exterior, e agora, por conta dessa situação que os brasileiros não podem viajar para fora do Brasil, a gente está buscando novas oportunidades. E uma dessas é justamente o que você cita, que é a tendência natural do brasileiro também considerar alugar o carro ao invés de ter a posse do carro. Fazendo, fazendo a conta matemática, é muito difícil provar que ter um carro próprio é mais barato do que alugar. Mas, na verdade, o aluguel de carros ele traz as partes boas de ter a posse do carro, sem ter a parte ruim de ter que cuidar de toda a burocracia. Então, a sua pergunta tem que responder com um sim muito claro sobre a tendência que está sendo super acelerada. Agora, existe um fator subjetivo, né? O brasileiro, assim como em outros países, tem o carro como um objeto de desejo, um símbolo de status, uma projeção. É, na verdade, esse é um fenômeno de países latinos, muito comum. E a gente está um pouco atrasado nesse segmento. Se a gente olhar para. A gente olha bastante para o comportamento dos millennials, da geração famosa geração Y, que hoje representa mais ou menos 50% da força de trabalho do planeta, e daqui a 10 anos vão ser mais ou menos 70% dos trabalhadores ativos no mercado. E entrevistando essas mesmas pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha ou em países mais desenvolvidos, eles têm um apego menor à propriedade do carro. Mais ou menos 15% fazem questão de ter um carro. Aqui no Brasil, a estatística ainda é bastante atrasada. Então, aqui no Brasil, os mesmos millennials, que são esses desapegados, que são pessoas mais irrequietas, tal, ainda 50% querem ter o carro próprio. E eu acredito, a gente acompanha isso, inclusive com relatórios de vários bancos, sobre essa rápida tendência de que esse processo vai desacelerar. As pessoas vão fazer conta, inclusive porque agora precisam até transformar o carro em caixa ou reduzir dívidas, exposição de dívidas por conta da crise. Isso está sendo acelerado. Como é que a empresa planeja se colocar quando a crise acabar, né? Que outras oportunidades vocês pretendem explorar, mesmo que de uma maneira residual, para continuar crescendo, continuar mantendo o negócio? Porque você tinha uma situação, estamos passando por essa crise, mudou tudo e depois nós vamos ter um reinício. Algumas lições saíram dali. Do que você pode falar sobre isso? O que eu venho percebendo desde o início da crise, que é uma mistura de sentimentos. A gente tem uma palavra grande, a dramaticidade da crise, a força, o impacto da crise, principalmente no nosso mercado, que deixou praticamente a zero a indústria e que dá muita preocupação e muita agonia. Ao mesmo tempo, um empreendedor, nesse cenário de transformação, começa a ficar excitado também. Então, eu tenho uma divisão dentro de mim, que é, de um lado, uma preocupação muito grande com relação a questões, indicadores financeiros, ao faturamento, ao funcionamento da empresa em si, mas, por outro lado, uma excitação muito grande com essa questão das oportunidades que estão sendo geradas. Uma delas por exemplo, esse mercado de carro mensal que a gente está desenvolvendo. A gente criou uma central de reservas de carro mensal. Para o cliente é muito conveniente trabalhar com a gente com a nossa solução, porque
democratiza o sistema, dá mais facilidade ao acesso, e a gente vem com uma proposta de ser um concierge. Então, o cliente que aluga um carro conosco mensal, a cada 30 dias ele vai ter a oportunidade de renovar o carro ou trocar de locador ou oferta. Então, a gente tem um sistema de monitoria em tempo real para garantir que o cliente sempre saia ganhando. Mas tem outros produtos que estão sendo desenvolvidos, porque enquanto o mercado internacional não acontece, o brasileiro, infelizmente, nesse momento, não pode viajar para muitos países do mundo. Eu acho que, se não me engano, são 23 países que recebem brasileiros nesse momento. Isso eu espero que mude logo, e existe uma certa um certo dinamismo, uma demanda reprimida, principalmente para visitar a Flórida ou visitar, rever amigos e parentes. Então, acredito que a gente vai, assim que o brasileiro puder viajar, a gente vai sentir uma retomada, inclusive transporte rodoviário vai ser preferido do que entrar dentro de um avião. Viagens de avião já são, desde 11 de setembro, uma experiência não muito agradável. A gente fica apertado, a gente leva muito tempo para fazer check-in, muito tempo para check-out. Então, agora, com o Covid, isso só piorou. Então, na nossa visão, assim que os voos estiverem regularizados para a Europa, para os Estados Unidos, as pessoas vão preferir uma viagem ponto a ponto, e aí, de lá, ela vai tentar planejar melhor a viagem dela de uma forma terrestre. Isso é bom para a gente. Tá? O brasileiro ele é fascinado, ele segue fascinado por carros. Pode não ter a posse, mas a experiência da estrada é uma coisa que o brasileiro gosta. Claro. Acho que tanto quanto o americano. E o brasileiro é muito fascinado pela programação, entre elas aquela questão da viagem do transporte executivo. Quer dizer, o cara chega, ele, a mulher, o filho, ele quer ter um carro legal para pegar ele, quer que alguém leve. Essa experiência ela vai se reforçar à medida que você passa por vai passar por viagens internacionais longas, cansativas, aborrecidas. Esse tipo de serviço vai ficar mais acessível e vai ser mais demandado pelo consumidor brasileiro? Na verdade, existem vários estudos, inclusive um dos estudos é da BCG, da Boston Consulting Group, que isso já está acontecendo. A individualização do transporte, pela conveniência, e agora só acelerado pelo Covid, de você ficar com uma área protegida, então, substituindo aviões grandes por menores, substituindo um ônibus por uma van e uma van por um carro próprio, havia uma tendência natural, você e eu, usando o transporte por aplicativo, isso também está em transformação, que a pessoa prefere ter um carro menor para definir a sua agenda. Isso pode ter um reflexo no longo prazo no congestionamento das cidades, porque se cada um sair do transporte público e ir para o transporte individual, isso gera um novo desafio aí com relação à movimentação de pessoas nas cidades. E é o que deve estar, o que está mexendo com a cabeça de muita gente. Mas o transporte executivo é um produto fora do Brasil que tinha um momento antes do Uber e depois do Uber. No momento que o Uber entrou no mercado, ele socializou o transporte executivo, ficou mais fácil. E a nossa solução é uma solução mais high-end. É para aquele executivo que cada minuto conta e que ele tenha certeza de que o serviço vai acontecer da forma como ele está planejado. Para o cidadão comum e procura conveniência, o Uber é excelente. Então, a gente acaba se focando mais nessa solução executiva. Mas eu queria só, se você me permitir, eu queria citar o seu exemplo aí da paixão dos brasileiros. Isso a gente teve um momento de bonança aí nos últimos anos, que essa tendência de brasileiros gostarem de carros, isso já faz parte do nosso dia a dia, porque por mais que você alugue um carro normal, um carro médio, um full size, nos Estados Unidos, geralmente é um carro que não está disponível aqui no Brasil, ou já é considerado aqui como um carro luxo. Então, só a experiência de uma pessoa de classe média viajando num carro de alguma locadora americana ou europeia já é muito prazerosa. Agora, existem clientes de uma faixa menor da população
que exigem exatamente um carro específico. Então, a gente tem clientes que gostam de viajar para a Alemanha, por exemplo, que podem acelerar sem limites e fazem questão de escolher o carro específico. E esse é um mercado muito importante, inclusive para as locadoras europeias e americanas, que são clientes que são fascinados por carros e exigem um determinado modelo. Só vi Bugatti andando em autobahn. Bugatti nem dá para ver, né? Porque ela está tão rápida. Eu só vi. Foi vergonhoso da minha parte. Meu caro, me diz uma coisa. Você está falando que as viagens de carro vão se tornar mais comuns nos deslocamentos curtos. Isso vai valer para o Brasil também? Já é, né? Na realidade, o mercado já está em franca retomada. Essas viagens, assim, eu diria, com um raio de 300 quilômetros nos grandes centros, já acontece. As pessoas, inclusive, que têm um carro próprio, mas que está, talvez, perto de uma manutenção, por conta do bolso apertado, ela considera, então, fazer uma viagem com a família com carro seguro. Isso a gente já percebe nesse momento, pessoas que estão querendo ir no final de semana para Campos Jordão. Campos Jordão, inclusive, está lotado de pessoas que estão querendo alugar uma casa para poder trabalhar lá. Isso é um fenômeno novo. A gente nunca teve isso. A gente já tem a tecnologia do home office há muito tempo. Já é possível trabalhar em home office há 10, 15 anos. Só que agora, de repente, o brasileiro e o cidadão mundial descobriu que pode trabalhar de qualquer lugar. Então, esse fenômeno não está acontecendo e isso combina acomodação e combina a locação flexível, que é o tal do staycation. É uma vacation que você fica 2, 3 semanas, aproveita, fica no litoral e desfruta de uma experiência de viagem que você não tinha antes. E vocês estão se inserindo nessa tendência de comportamento. Isso também virou uma virou um business para vocês. É uma questão, inclusive, de sobrevivência. A gente, no momento, a gente identifica as oportunidades, a gente está muito atento aos movimentos, está conversando com muita gente do mercado. O que está acontecendo nesse momento é que a indústria da mobilidade, o ecossistema da mobilidade, está extremamente desafiado e está se dando às mãos. Então, a gente tem conversado com empresas aéreas, empresas de eventos. Imagine centros de eventos ou empresas de eventos que dependem de movimentação de pessoas, eles não conseguem existir se os aviões não decolam. A mesma coisa conosco ou com uma série de players do mercado. Então, está sendo um momento extremamente desafiador, mas também muito criativo. Então, a gente está vendo movimentação de empresas de hotel conversando com locadoras de carro, como no nosso caso, a gente está conversando com outros players que no passado a gente tratava como cross-selling, como uma oportunidade de, bom, como eu já tenho o cliente vendendo o carro, por que eu não ofereço o transporte ou a hospedagem, ou por que eu não ofereço também um seguro de viagem? Isso agora está passando a ser normal. A gente está se conversando muito. Está havendo também uma pandemia não só uma pandemia do vírus, mas uma pandemia de ideias e de cenários. E a gente tem que navegar nesse mundo bastante seguro. Tem que cravar um cenário, cravar alguns modelos de negócio que são novos, nunca antes pensados. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente está fechando agora com a Porto Seguro Carro Fácil. A Porto Seguro criou há alguns anos um produto que era praticamente visto como uma startup, que é uma locação anual, mas eles não se veem como locadora, eles se veem como um prestador de serviço. Ou seja, você escolhe um carro, por exemplo, um Volkswagen T-Cross, você escolhe a cor do carro e pede para a Porto Seguro comprar para você. Só que você não coloca a mão no bolso. Você recebe o carro entregue na sua casa, com a chave, um carro 0 quilômetro, e fica com aquele carro por 12 meses. Só que no momento que você precisa trocar óleo, ou levar na revisão, ou fazer qualquer parte que é chata de ter a propriedade do carro, a Porto Seguro cuida disso para você. E eu, há 4 meses, não consideraria ser distribuidor desse produto. Eu nunca passaria pela minha cabeça a Mobility trabalhar com a Porto Seguro. Só que numa conversa com o Bruno Garfinkel recente, eu falei, por que a gente não poderia fazer uma parceria improvável
Eu falo, por que não? Então, a gente está agora em contato, está fechando um contrato para ser um distribuidor oficial do Carro Fácil. E assim vai. Apesar de todas essas limitações causadas pela pandemia, tudo que você está me contando está indicando que assim que o vendaval baixar um pouco mais, está começando a baixar, quer dizer, é muito provável que tem uma grande possibilidade da Mobility entrar ali num processo virtuoso de capilarizar seus negócios, quer dizer, trabalhar em várias frentes. É correto? É isso ou estou sendo muito otimista? Olha, um otimismo com cautela faz parte do tempero de um bom empreendedor. Então, na realidade, se eu vejo esse, na realidade, eu estou feliz com relação a algumas decisões que a gente tomou no passado. A Mobility criou uma campanha de incentivo que chama Futuro Retacar, que há alguns anos a gente tenta investigar como é que o futuro da mobilidade vai acontecer. Então, a gente foi para o Vale do Silício, foi para a Alemanha ano passado, ia para Israel esse ano, e a gente levava os nossos melhores clientes para experimentar conceitos novos de mobilidade. Então, a gente conseguiu levar nosso grupo para conversar com o vice-presidente da BMW, que é responsável por todo o projeto do carro autônomo da BMW. E a gente conseguiu oferecer para os nossos clientes uma visão do que vai ser daqui a alguns anos. Agora, de repente, com alguns casos, com algumas exceções, algumas tendências que estavam lá apontando para 2030, de repente, estão virando normal agora. E é muito grato, muito satisfatório para a gente, que estava olhando um pouco mais na horizontal, de olhar, bom, acima do mercado. Claro que eu quero fazer negócio, claro que eu quero atender todos os clientes, mas eu quero ficar significativo nessa indústria também nos próximos anos, de ser um hub, de curar essa dor de uma viagem mais agradável, mais frictionless, como o pessoal fala hoje em dia. Perfeito, meu caro. Muito obrigado. Money Report conversou agora com o Oscar Kedor, CEO da Mobility, que falou todo esse mercado de reservas e locação de veículos num momento em que de muita criatividade do segmento, correto? Exatamente, exatamente. Agora é trabalhar duro e bastante antenado e com o pé no chão para que a gente consiga colocar os projetos de pé. Meu caro, muito obrigado. Obrigado pela entrevista.